Nós temos diversas formas de nos comportarmos na vida. E todas essas formas, elas têm por princípio, por modelo, a base, o próprio pensamento. Assim, quando você está em busca de compreender como realizar propósitos, alvos e objetivos, a ideia básica é a ideia que tem por princípio o modelo do pensamento presente. Quando, por exemplo, você toca nessa questão de realizar aquilo que deseja, e você pergunta como alcançar a realidade desejada, notem que você já traz dentro de você uma ideia do que significa essa realidade. E o quanto isso é significativo, importante para você. Você já tem uma ideia, um pensamento, uma crença de que ao realizar isso, você será feliz. Todo o nosso comportamento, nesse modelo que é o modelo do pensamento, é sempre em busca do prazer e da fuga do medo. Então, nós precisamos investigar aqui essa questão de prazer e medo. E ver a direta relação disso com esse programa que está rodando em nós, que é o modelo desta mente já programada, condicionada a acreditar na felicidade como um alvo a ser alcançado, como um objetivo a ser realizado. Isso gira em torno dessa ideia do desejo. Nós não estamos lidando com a vida como ela acontece e atendendo a vida a partir dessa inteligência. Estamos atendendo a vida a partir desse programa de pensamento, de mente condicionada. Vivendo nesse ideal. É o ideal do amor, é o ideal da paz, é o ideal da prosperidade, é o ideal da felicidade, é o ideal da realidade dos desejos. E para nós, esse ideal está nesta realidade desejada. Um contato com a vida nesse momento, livre do pensamento. E ficará claro que esse ideal, esse movimento que é o movimento do pensamento, é exatamente uma projeção da imaginação de uma realização no futuro. Enquanto que, na verdade, tudo que procuramos como o ideal, nessa assim chamada realidade desejada, já está presente nesse instante, como sendo a natureza da verdade sobre você. Nada nesse mundo, nada nessa experiência realizada, desejada, buscada, procurada pelo pensamento, irá te fazer feliz. Todo esse movimento em nós é um movimento que o pensamento está produzindo. Nós precisamos saber, na vida, qual é o lugar real do pensamento. Que lugar real o pensamento deve ter?
De outra forma, estaremos sempre sendo vitimadas desta psicológica condição, que é a condição desse movimento do pensamento, se processando de uma forma inconsciente, mecânica, automática, em cada um de nós. Todos os valores que você tem, todo esse modo de se deparar com a vida, como ela acontece, em você, é algo que o pensamento presente em você tem uma leitura. Essa leitura de como a vida acontece, de como tudo se processa, é a leitura de um modelo comum a todos. Essa é a forma como todos pensam. Então nós temos uma crença, e ela se baseia no pensamento, de que a realização de alguma coisa da qual você sente falta, veja, essa coisa da qual você sente falta, esse você é o próprio pensamento. É importante isso aqui. Quando você usa o pronome eu, você está apenas afirmando de novo e de novo a presença do pensamento. É a presença do pensamento que lhe causa a sensação, o sentimento e a emoção de existir como alguém. Isso é você. Então você tem a ideia de alcançar no futuro alguma coisa que possa lhe preencher como alguém. No entanto, esse alguém, esse você, é o próprio pensamento se projetando. Aqui eu tenho algo para lhe dizer. A realidade daquilo que é você, exatamente quando esse pensamento não está, é a completude, é o amor, é a felicidade, é a liberdade, é a ciência de Deus. Quando você se aproxima desse trabalho e pergunta o que é o medo, o medo é a presença do pensamento. Não há qualquer separação entre o medo e o pensamento. Quando é que você sente medo? Não é quando o pensamento está presente? Criando a imagem de algo ruim que possa acontecer a você? Não existe tal coisa como o medo e a ausência do pensamento. Você não pode detectar a presença do medo sem o pensamento. Você não pode detectar a presença de você sem o pensamento. Não existe tal coisa como uma separação entre o pensamento, você e o medo. É uma única presença. Assim, quando você pergunta o que é o medo, é a presença do pensamento. Viver a vida livre do pensamento é a ciência de que não existe tal coisa como o medo. Alguma coisa ruim aconteceu no passado. Ah, você? Quem viveu essa experiência no passado? Você? Onde é possível essa lembrança? Em você? O que é essa lembrança? É o pensamento. Então, o que é o medo? É o pensamento. O medo do que aconteceu no passado que possa voltar a acontecer. É o pensamento. Você só tem a noção de algo que possa acontecer a você. Você só tem a noção do futuro também pelo pensamento. Veja como nós precisamos investigar essa questão da presença do pensamento em nós.
Então, o que é o pensamento? É esse movimento. É o movimento da memória, da lembrança. Falando do passado, e falando do futuro, e falando desse eu, desse mim. A cada momento, a vida está acontecendo. A cada instante, é somente a vida presente. A ideia de ser alguém surge quando alguma situação ruim, desfavorável, desagradável está acontecendo para esse mim, para esse eu. Mas detectar isso só é possível em razão da presença do pensamento. Porque é o pensamento que diz, eu não gosto disso. É o pensamento que diz, isso está errado. Ou ele diz, isso não deveria ser assim. Então reparem como é fundamental nós descobrirmos em nós como o pensamento se processa. E todo esse jogo firmado pelo pensamento será desfeito. Aqui estamos lhe convidando para uma vida livre do pensamento. Nós precisamos do pensamento de uma forma objetiva e prática. Para assuntos profissionais, você precisa do conhecimento e da experiência, que é o pensamento. Aquela informação que você tem está guardada em você nesta memória, nesta lembrança. Essa recordação é o pensamento. Então, tecnicamente, você precisa do conhecimento, da experiência e do pensamento. Mas nesse contato com a vida nesse instante, o pensamento é algo completamente dispensável. É quando ele aparece que você tem problemas. Problemas do tipo, eu gosto de alguém. Repare, isso é um problema, porque esse gostar lhe cria uma imagem que psicologicamente fica fixado em você, como parte desse você, desse eu, e você se apega a essa imagem. Se essa pessoa lhe ignora ou vai embora da sua experiência, esse você, esse mim, esse eu, sofre. Veja como é importante isso. Parece muito simples gostar das pessoas, mas é algo muito complicado. Essa ideia de pessoas para esse mim, para esse eu, para esse ego. Podemos viver numa relação com as pessoas, numa qualidade nova de sentir sobre elas, que não é esse gostar. Esse gostar pode se tornar o desgostar. São dos amigos que deixamos de ser amigos. Algumas vezes os amigos se tornam inimigos. E tudo isso está dentro desse próprio movimento do pensamento, desse gostar e não gostar. Eu gosto de você quando você me agrada. E fico muito desgostoso de você quando você me desagrada. Quem é esse eu que se sente agradado, feliz, preenchido com o outro e se sente infeliz, miserável, aborrecido, com raiva do outro? Não é o pensamento? Não é a presença desse você, desse mim, desse ego? Podemos ter um contato com ele ou ela, com uma nova qualidade de sentir sobre ele ou ela, algo além desta condição que é a condição do pensamento? Veja, nós não sabemos o que é amar, o que é o amor nas relações, porque estamos vivendo no pensamento. Estamos vivendo com esse problema, que é o problema do eu. O pensamento é apenas um retrato que eu trago de você.
do passado porque você me agradou. O pensamento é apenas um pensamento que eu trago de você, do passado, que você provocou em mim raiva e se tornou o meu inimigo. É assim que estamos vivendo nossas vidas, com amigos, inimigos e pessoas indiferentes. E aqui o desafio na vida é atender a vida como ela acontece, livre do passado e, portanto, livre do pensamento. Porque são esses pensamentos que esse eu tem, que esse ego tem, que faz com que esse momento, nesse encontro aqui, tudo seja visto a partir desse olhar equivocado. Se encontrar com ele ou ela sem a presença do pensamento é se encontrar com ele ou ela sem a presença do eu. Experimente olhar para alguém sem o passado dela. Repare, você não vai estar diante de algo tão simples, porque o modelo do pensamento em nós é sustentar a ideia de alguém, desse mim, desse eu, desse você presente, tendo um encontro com ele ou ela. A vida como ela acontece nela, quando o pensamento entra, me refiro a essa qualidade de pensamento, nós temos a presença do sofrimento. É isso que sustenta em nós estados internos do tipo o apego. As pessoas falam do apego ansioso. A qualidade do sentido do eu, do ego, é de produzir apegos. E onde houver apego, haverá sofrimento. Então você não precisa realizar aquilo que o pensamento projeta para ser feliz. Você só precisa assumir a verdade daquilo que é você em sua natureza real, quando o pensamento não está. Enquanto estivermos sustentando essa qualidade de ser alguém com base no pensamento, em toda essa movimentação que vem do passado, que são as imagens que eu tenho dele ou dela, que eu faço de mim mesmo, estarei sempre nessa ilusão de um dia alcançar o preenchimento, a satisfação, a realização, alcançando desejos, essa assim chamada realidade desejada. Podemos nesta vida assumir a verdade livre desses apegos. Esse apego ansioso é naturalmente a presença da dependência. Isso é medo? Isso é sofrimento? Isso é algo presente nesse sentido do eu, do ego. Algo presente nesta autoimagem. Algo presente nesse modelo do pensamento. Olhar para a vida nesse instante. Atender a vida nesse momento como ela acontece. Nessa relação com pessoas. As mais próximas, como os parentes. O marido, a esposa, os filhos. E as mais distantes, mas sem o eu, sem o ego. Então estamos diante de um novo sentir sobre ele ou ela, de um novo pensar nesse momento, livre do passado. Então temos a presença do amor, temos a presença da verdade, temos a presença de Deus. Se isso está presente, não há mais o futuro. Não existe mais esta projeção do pensamento para alcançar alguma coisa ou se livrar de alguma coisa. Aqui está a presença da verdade.
aqui está a presença de Deus. Não se trata de você com Deus, se trata de que é a realidade de Deus quando o pensamento eu, esse mim, esse você não está mais presente. Alguns chamam isso de despertar espiritual ou iluminação espiritual. É o que estamos trabalhando aqui com você. Assim, sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto aqui. São 2 dias online, onde temos a oportunidade de estarmos assentados, investigando isso, tendo esse encontro também com o silêncio, com a ciência do autoconhecimento. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No dia a dia, é possível nós investigarmos a natureza da mente, olhando para aquilo que somos agora aqui. E o descarte daquilo que somos agora aqui, que é essa ilusão, a ilusão de uma identidade, o descarte disso, te coloca em contato